Olá, professoras, professores e todos aqueles que acompanham a nossa programação pelo Causa Operária TV. No programa de hoje, Comando de Greve Especial, nós queremos trazer até vocês os resultados da negociação realizada na Secretaria de Educação entre a representação do sindicato, da categoria em greve e o secretário de Educação. Nós realizamos uma reunião a partir das 9 horas da manhã, reunião que durou por volta de 1 hora, e ao longo dessa reunião, pela primeira vez, demonstrando a força da nossa greve, a Secretaria de Educação, representando o governo, procurou apresentar propostas que dizem respeito às reivindicações apresentadas pela categoria ao longo de 60 dias de greve. Hoje nós completamos 2 meses de paralisação. Um primeiro aspecto importante a ressaltar é justamente que nessa primeira reunião, essa reunião realizada no dia de hoje, marcou uma verdadeira abertura de negociação, com o governo procurando se posicionar sobre as reivindicações da categoria. Como nós assinalamos, isso demonstra a força da greve e que, apesar de toda a campanha do próprio governo, da imprensa reacionária, da imprensa golpista contra a greve tem uma enorme força que pressiona o governo do Estado a uma negociação, da mesma maneira que vem pressionando setores da justiça, né, a tomar algumas decisões, ainda que parcialmente favoráveis à nossa mobilização, e a própria imprensa, que num primeiro momento procurou ocultar do conjunto da população a mobilização, nesse momento é obrigado a noticiar uma série de acontecimentos e atos da nossa greve. Eu gostaria de apresentar para aqueles que nos acompanham quais foram os posicionamentos adotados pelo secretário, né, que medidas o governo anunciou nesta reunião. A primeira delas, no que diz respeito aos professores de categoria O, foram anunciadas 2 questões. Primeiro, o governo se comprometeu, no prazo de 30 dias, encaminhar à Assembleia Legislativa o projeto garantindo o atendimento dos professores pelo IANSP, professores de categoria O. É necessário ressaltar sobre essa questão que isso já foi prometido pelo governo desde a primeira negociação, logo na primeira semana de greve, e que até hoje ele não cumpriu o envio, mas desta feita ele se comprometeu a fazer o envio dessa proposta à Assembleia no prazo de 30 dias. Ainda sobre a categoria O, o governo, através do secretário, propôs substituir a atual quarentena e duzentena, que deixa os professores até 200 dias sem poder renovar um contrato e sem vencimentos, substituir esta medida por uma nova medida, né, que seria que num prazo de 3 ou no máximo até 4 anos, obrigar a que os professores fiquem afastados do Estado, do serviço público, sem poder renovar um contrato, por 180 dias, 6 meses. Né? O governo está propondo substituir a duzentena por uma 180ena, se a gente pudesse usar essa palavra tão complicada. Quer dizer, uma proposta que não resolve a situação, não leva em consideração que milhares de pais e mães de família, né, com esse afastamento imposto pelo governo, seriam obrigados a ficar sem sustento, sem ter condições de trabalhar e receber seus salários. Uma segunda questão sobre o problema das classes superlotadas, o governo anunciou que vai criar um grupo de trabalho, né, composto pela Secretaria de Educação e por alguns representantes do sindicato, para examinar os casos que forem levados pelos sindicatos, denunciados pela categoria, né, de superlotação, com a possibilidade de reabertura, né, abertura de novas salas, reabertura de salas fechadas, mas desde já o governo ressalta que isso não seria possível fazer em uma série de regiões, por exemplo, como aquelas que têm mananciais e outras questões que supostamente impossibilitem a construção de novas salas de aula. Quer dizer, é uma proposta parcial que se criaria uma comissão, né, para estudar apenas a situação. Uma terceira questão levantada na reunião pelo próprio secretário foi de que esse se comprometeria para o ano de 2016 apenas a contratar coordenadores pedagógicos para aquelas escolas que neste momento estão sem coordenadores, porque não atingiram um número mínimo de sala. O sindicato cobrou na reunião que esta proposta, que esta medida fosse adotada imediatamente e o secretário ficou apenas de analisar a situação.
E, por último, o secretário se manifestou sobre a questão salarial. O secretário anunciou na reunião que, como já tinha feito anteriormente, de que o governo está elaborando uma proposta de reajuste para apenas a partir do dia 1º de julho, né, que a categoria receberia apenas em agosto, e que essa proposta não poderia ser quantificada naquele momento na reunião, ou seja, o governo não tinha condições de apresentar um índice, e que a proposta do governo é que a categoria esperasse, né, apenas com um compromisso de que essa proposta será enviada à Assembleia Legislativa no prazo de 30 dias para ser discutida e votada pelos deputados. Houve uma enorme insistência da parte da comissão, integrada pela direção do sindicato, e que nós, de Educadores em Luta, compunhamos como representantes da base da categoria, para que o governo apresentasse um índice, apresentasse um número. Nós fizemos uma cobrança, por exemplo, de que o piso nacional dos professores foi reajustado em 13,1% e que o governo, o próprio secretário, que se compromete a ter uma política de valorização dos professores, de recuperação das perdas, não poderia, né, deixar a categoria numa expectativa sem um índice, sem uma proposta concreta. O secretário disse que não poderia se manifestar sobre a proposta, que dependeria de um aval do governo, né, e que seria necessário esperar por novos estudos a serem realizados. Diante dessa situação, é necessário destacar o seguinte: uma parte de setores da direção do sindicato e setores da categoria começaram a levantar, né, alguns setores, de que o eixo da situação nesse momento deveria ser a cobrança da parte da Secretaria de Educação, do secretário, de que simplesmente essas propostas sejam colocadas por escrito. É claro, né, que nós, de Educadores em Luta e toda a categoria, não podemos aceitar de maneira nenhuma, sequer considerar, né, sequer colocar em discussão e votação, propostas que não sejam encaminhadas por escrito. De maneira nenhuma nós vamos aceitar o golpe que foi dado na greve de 2013, né, quando foi usado para tentar acabar com a greve, o que não foi aceito pela categoria naquela época, promessas, né, verbais feitas pelo secretário numa reunião com a direção do sindicato. Mas, no entanto, nós queremos deixar claro para toda a categoria que não se trata apenas de ter a proposta por escrito, mas deixar claro que essas propostas apresentadas até o momento pelo governo, elas são ruins, são ineficientes, né? Não atendem nenhuma reivindicação apresentada pela categoria, não só nos pontos que foram levantados pelo secretário na reunião, mas não trata de outras questões fundamentais, como é o caso da redução da jornada, que o governo não cumpre a Lei Federal 11.738, que estabelece a imposição de 1/3 de jornadas em atividades extra-classe. O reajuste salarial levantado pelo governo sem um índice, né, é uma armadilha, na medida em que não garante nada para a categoria, e também as reivindicações dos professores temporários da categoria O não são atendidas. Nesse sentido, é por demais evidente que nós temos que rejeitar essa proposta, rejeitar as promessas do governo, sejam elas colocadas na forma verbal como estão ou por escrito, e aprofundar a nossa mobilização. É necessário reiterar que o fato de que o governo esteja negociando é uma demonstração da força da nossa greve, da mesma maneira como nos últimos dias, como hoje à tarde, a categoria vem obtendo na Justiça algumas decisões favoráveis, como na tarde de hoje o Tribunal de Justiça de São Paulo, um órgão colegiado especial, acatou, né, pedido do sindicato no sentido do não desconto dos dias parados. Né, medida essa que ainda, com certeza, o governo vai procurar recorrer em outras instâncias e assim por diante. Mas todos esses recuos, todas essas medidas adotadas pela Justiça, a negociação que se estabeleceu hoje com o governo, são uma demonstração de força da nossa greve e de que a categoria, através das suas mobilizações na rua, do cerco que vem sendo feito ao governador, está pressionando, está levando o governo a negociar. É necessário, portanto, recusar a proposta, rejeitá-la porque não atende aos interesses da categoria e fortalecer a greve e as ações combativas. Nesse sentido,
Nós, de Educadores em Luta, fazemos um chamado aos professores. Sexta-feira tem assembleia às 14 horas no MASP. Vamos todos à Avenida Paulista, vamos ocupar as ruas novamente, vamos organizar a nossa mobilização. Podemos conquistar mais e vamos conquistar mais com a nossa luta. Não entramos na greve para pedir migalhas, para ganhar esmola. Professores estão numa greve justa, numa greve ampla, combativa, que pressiona o governo, que tem o apoio de toda a sociedade. Sexta-feira, todos à Assembleia no MASP, rejeitar a proposta e fortalecer a greve.